Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui, né, com o meu segundo vídeo contando a minha trajetória a partir da tão trágica, do trágico momento na minha vida que foi a perda do meu filho em 2005, né? Como eu já havia contado no vídeo anterior, foi um momento que eu achei que o mundo tinha acabado para mim, que o chão se abriu, eu não tinha para onde ir, eu achava que eu não tinha rumo, que eu não tinha jeito. E foi o 2005, foi realmente um ano perdido, que eu não tive, assim, atitude para mais nada, não tive força para mais nada. Mas enfim, chegou janeiro de 2006 e eu assistia a minissérie que passava na época, a história do Juscelino Kubitschek, né, do presidente JK. E a história dele é muito interessante porque conta da infância, a pobreza, os pais naquela situação, não sei se eu não me engano, é interior de Minas, né, que ele era nascido no interior de Minas, se eu não me engano. Aí era uma família bem simples, bem pobre, e ele chegou a estudar medicina, ele conseguiu, e medicina é um curso integral, né? Imagina, medicina é um curso integral. E ele fazia medicina o dia todo integral e trabalhava à noite num telégrafo. Aí aquilo foi me dando assim uma motivação, sabe? Falando, nossa, se ele foi capaz, eu também sou. Então, a partir de eu ter assistido essa minissérie do JK, eu comecei a falar assim para mim mesma: você pode, você também é capaz de lutar e vencer. Foi aí que eu comecei a procurar curso para fazer, em 2006. Fui na Microlins e consegui lá me matricular num curso de recepcionista, telefonista e operador de telemarketing, porque eu não tinha curso assim de nada, não sabia que rumo que eu ia tomar na minha vida, né? Então, esse curso abriu as portas para mim, já me deu assim um ânimo, já começou a me fazer a ver que, cara, eu tenho um caminho, eu vou conseguir um emprego. Aí depois eu tive meu primeiro emprego numa imobiliária, não era nada registrado, mas já comecei a me sentir melhor, sabe? Nossa, trabalhando, ganhando um dinheirinho, o primeiro salário meu foi R$ 350 na época, era o salário mínimo. Vocês não imaginam a alegria que é pegar o salário assim na mão, acho que eram 7 notas de 50. Aí eu ficava assim, ó, olhando assim, é meu primeiro salário, e eu fiquei tão emocionada, tão feliz, e aquilo foi mostrando pra mim que, cara, como é bom ganhar dinheiro, como é bom ganhar o seu próprio dinheiro com o seu esforço, né? Aí, tudo bem, passou 2006, 2007, 2007 foi uma reviravolta também. Aí eu tive meu primeiro emprego registrado, que foi na Confab. Meu pai já tinha entregado o currículo meu lá na portaria, porque sempre trabalhava uma moça na recepção, né? Era a empresa terceirizada e já tinha o currículo meu lá, sei lá, mais de um ano. E quando foi em maio de 2007, fui chamada para uma entrevista. E é muito engraçado, assim, eu já tinha feito tantas entrevistas na minha vida e eu era sempre muito insegura. Eu ia pra entrevista, eu já olhava assim, ai, eu não conseguia olhar no olho de quem tava me entrevistando, porque eu me sentia feia, eu tinha vergonha, eu não conseguia olhar no olho, então eu já ia pra entrevista muito insegura. Mas na Confab foi muito diferente, porque eu fui pra entrevista tranquila, em paz comigo mesma, e o entrevistador, né, na hora de falar comigo, nossa, consegui olhar no olho, foi tudo tão tranquilo para mim. E eu fui a última a ser entrevistada, entrevistaram 7 meninas, né, e eu fui a última. Enquanto eu esperava lá, bateu um negócio dentro de mim, uma sensação assim, não foi uma fala, não sei como dizer para vocês, mas algo assim: esse emprego é seu, essa vaga é sua.
sabe? Mas daí eu ficava assim tentando, ai, nada a ver ficar pensando nisso. Eu ficava assim, me achar demais, né? Ficar achando, ai, é minha vaga já, mas tudo bem. Mas bateu esse sentimento, como se fosse uma fala, sabe, no meu ouvido, que esse emprego é seu, fica tranquila. Então talvez isso tenha me deixado um pouco mais segura, como eu era, ai, tinha vergonha de tudo. Mas eu fui, sabe, eu segui à risca as coisas que eu tinha aprendido no meu curso de recepcionista, telefonista e operador de telemarketing, né? A forma como se vestia, o cabelo, sabe? Nada muito extravagante, brinco pequenininho, igual ao que eu tô agora, sabe? Eu até tinha tirado o esmalte, porque eu sempre uso esmaltes assim, coloridos, cor bem forte, vermelho, roxo. Aí nesse dia acho que eu tava com um esmalte forte, eu tirei pra entrevista, fui com a mão assim mais clarinha, passei uma coisa clarinha, mas não é muito meu estilo, mas falei, vou seguir à risca as orientações que me foram dadas no curso, né? Eu ainda era muito assim, né? Nossa, eu quero fazer as coisas todas certinho. Aí beleza, consegui esse emprego. No mesmo dia ou no dia seguinte me ligaram pra dizer que a vaga era minha, que eu tinha conseguido a vaga. Meu, vocês não imaginam a alegria, a emoção, sabe? A emoção. 2 anos depois de ter perdido meu filho, ter conseguido, assim, um primeiro emprego, assim, de, né, expressão na Confab, a empresa terceirizada, mas era na Confab de Moreira César, que era perto de casa, né, da casa dos meus pais. Nossa, eu ia trabalhar numa alegria, numa felicidade. Eu pegava das 6 da manhã às 6 da tarde. Era o horário que portaria faz, né? Porteiro faz. E eu fazia do horário das 6 da manhã às 6 da tarde. Então eu saía antes das 6 de casa. Eu saía às 5h45 de casa. Eu acordava às 5 horas, então eu via sempre o dia amanhecer. Eu via o dia amanhecer e eu ia trabalhar. Às vezes eu via o sol, aquele céu limpinho, o sol nascendo. Eu agradecia tanto a Deus meu emprego. Nossa, eu tava tão feliz. Mas eu ainda tinha muita coisa que mudar na minha cabeça. Eu ainda lamentava muito a morte do meu filho quando eu tinha oportunidade de conversar com alguém sobre isso, que eu já era mãe, que eu, né, já tinha passado por essa experiência. Sempre eu, assim, quando eu podia conversar, eu não sou aquela pessoa que eu chego contando a minha vida, não, mas quando eu tinha a oportunidade, alguém falava, você tem filho? Ou alguém comentando alguma coisa, que eu acabei fazendo amizade com os meninos, né, da portaria, aí alguém falava alguma coisa assim sobre ter filhos, que tinha filho, ou perguntava se eu tinha, daí que eu contava a minha história, mas eu sempre contava com aquele tom de que eu não aceitava, sabe? Eu meio que contava meio que reclamando, assim, perdi, mas aí eu falava numa tristeza, aí já me baixava, deixava eu assim num baixo astral, sabe? Aí tudo bem, esse emprego pra mim eu achava que era tudo, que eu ia conseguir ficar lá anos, mas essa empresa que tomava conta da portaria, né, na Confab, que era uma terceirizada, ela já tinha vencido o contrato e já estava prestes a sair, a ter licitação e entrar outra no lugar. E realmente foi o que aconteceu. Teve a licitação, a outra concorrente, né, conseguiu e a Segvap acabou tendo que deixar o posto da Confab. Aí o pessoal fala, eles não mandam embora, não mandam embora mais, como a gente tinha, que no caso eu tinha menos de 1 ano, aí acabou que eu fui demitida, né? Mas eu não aceitava. Gente, como eu era uma pessoa assim muito ignorante nesse sentido. Eu ficava assim, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E eu achava que aquele emprego pra mim era tudo, sabe? E eu não conseguia aceitar que trocou a empresa, que eu tinha que sair. Tudo bem, mas eu saí e eu fiquei tão triste. Nossa, aí quando chegou janeiro de 2008, né? Porque eu acabei ficando 7, 8 meses na Segvap. Chegou janeiro, que foi quando eu assinei lá o papel da demissão. O meu mundo desabou de novo. Aí eu pensava assim, nossa, nada dá certo na minha vida. É filho que eu perco, é emprego que não vai pra frente. Então eu vivia nessa maré de negatividade, sabe? Um vitimismo, coitadinha, nada dá certo na vida. E eu só chorava, lamentava. E esse tempo que quando eu saí da Confab, né, dessa empresa terceirizada, foi um período também que nossa, tava meio perdida, assim, o que eu vou fazer agora que eu perdi meu emprego? Ainda tive um seguro-desemprego por
por 3 meses, né? Ainda consegui o seguro-desemprego, eu dei entrada, acho que em fevereiro, eu acho que eu peguei março, abril e maio, pra me ajudar a pagar minhas continhas lá, né? Só que eu fazia curso de espanhol na época, que eu comecei a fazer em 2007 o curso de espanhol, e em 2008 eu tava no 3º módulo. Aí eu consegui, paguei até à vista o que, né, o 3º módulo lá, paguei à vista. Esses dias eu tava mexendo na papelada, encontrei um recibo, falei, nossa, esse recibo de 500 e tantos reais era o que será? Aí depois que eu vi que era do curso que eu tinha pago à vista, porque eu fui demitida, eu saí, peguei todo o acerto de contas, eu falei, vou investir no meu estudo. Eu queria ter feito mais, mas não podia, né? Não tinha tanto dinheiro assim, mas o espanhol, que eu sempre gostei de estudar espanhol, eu paguei com o dinheiro do acerto, né? Ainda tive um seguro-desemprego por 3 meses. E foi isso que eu fiz até 2008. Ainda estava naquele relacionamento abusivo, aquele pai do meu filho possessivo, ciumento, tudo que eu queria fazer. Ai, mas você vai conhecer alguém, mas você vai fazer isso, mas você não sei o que, você tá me traindo. E era só essas palavras que ele sabia falar pra mim. Então era, nossa, não era fácil, né? E eu já não tinha mais sentimento de amor por ele. Queria terminar, sumia um pouco, de 15 dias eu ficava sem ir na casa dele, daqui a pouco ele já me ligava mandando mensagem, perguntando se eu tinha conhecido alguém, o que tinha acontecido, que sabia meus horários e não sei o que. Nossa, na época que eu trabalhava na Confab, então foi pior. Porque eu vou conhecer alguém, porque lá é cheio de homem e não sei o que, e eu sei os seus horários. Ele me ameaçava quando eu sumia, parava de ir na casa dele, pra ele entender que, cara, né, acabou. Aí ele voltava a me procurar, me ameaçando, né? Ainda eu acabava, ai, tudo bem, vamos continuar. E eu não tinha força pra dizer que eu não queria mesmo e tal. Também tinha receio dele fazer alguma coisa das quais ele ameaçava, né? Então, não era fácil pra mim. Olha, vou terminar o vídeo por aqui, tá, gente? Pra que não fique muito maçante essa história. E eu continuo no próximo vídeo a contar de 2008 em diante, tá bom? Beijo, obrigada pela atenção, gente.